Pessoal, bom dia, Paz Senhor, amanhã abençoada para nós nessa quinta-feira, hoje dia 20/7, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, falar as nossas vidas por intermédio da palavra dele. Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e também se torne membro, se você quiser abençoar o canal, se tornar um membro abençoador e ter também acesso assim ao grupo de estudo bíblico da palavra, onde ali temos vídeos exclusivos e lives também exclusivos, inclusive amanhã haverá uma live com os participantes do projeto Pão da Vida, onde eu vou estar ali tirando dúvidas sobre estudos, sobre a Bíblia. Acho que é um estudo muito valioso e se você quiser participar, é só se tornar membro aqui do canal. A nossa meditação, nossa leitura vai estar lá em Êxodo capítulo 4, versículo 2, diz assim. Vamos fazer a leitura Êxodo 4, verso 2. Diz assim a palavra de Deus. E o Senhor lhe disse: o que é isso que tens na tua mão? E ele respondeu dizendo: uma vara. E disse o Senhor: lança na terra. E a lançou na terra e tornou-se como uma cobra. E Moisés fugia da serpente. Então disse o Senhor a Moisés, né? Deus ele entrega uma palavra para Moisés. E ali era o início do caminho de Moisés, da vocação dele. Deus estava entregando a ele uma palavra, mas entregando a ele um ministério. A vara representava isso. Representava os desígnios de Deus na vida de Moisés a partir daquele momento. Aquilo que Deus faria através da vida de Moisés. Os feitos do Senhor, os sinais se dariam por intermédio de Moisés, e a vara seria o instrumento dessa manifestação do poder de Deus. Mas era uma tipologia, claro que isso tudo vinha do Senhor e a vara era o projeto de Deus para Moisés. Agora, é interessante porque Deus ele vira para Moisés e ele manda, né? Primeiro ele fala: o que é isso na tua mão? Esse é o primeiro questionamento. O que é isso na tua mão? Ele responde: uma vara. O que é isso na tua mão é quando Deus ele quer que nós venhamos entender qual é o nosso ministério. Deus ele quer que venhamos a entender quais são os desígnios dele, o propósito dele para as nossas vidas. É como eu disse no vídeo recente, para você entender onde você vai chegar, você primeiro tem que saber onde você está. O que é isso na tua mão? O que você está vivendo hoje? Qual é o momento da sua vida? Qualquer aplicativo de localização, de rota, o Waze, Google Maps, só vai te dar a rota do seu destino, né, para você chegar até um certo ponto, se você ligar a localização e mostrar onde você está. Então, a partir de onde você está, você vai entender como se você vai chegar até o propósito, como você vai chegar até o destino final. Então, o que é isso na tua mão? O que você tem aí? O que está na tua mão? Qual é o teu desígnio? Qual é o teu propósito? Qual é o teu ministério? Já entendeu isso? Já está claro para você? Está claro? Moisés ele fala: uma vara. É isso. A vara é o direcionamento. A vara era aquilo que eles usavam para poder conduzir as ovelhas, trazer de volta o rebanho, buscar as ovelhas perdidas. Então, o Senhor ele fala: lança na terra. E aqui vem a primeira grande lição de Deus para Moisés. Quando ele lança a vara na terra, né, Moisés ali lança, tipifica quando o homem, nós misturamos o que é espiritual com o terreno. Deus ele quer mostrar isso para Moisés. E aí a vara ela se transforma numa serpente. Então, quando o homem lança na terra, a terra fala disso, das coisas dessa terra, das coisas dessa vida, das coisas materiais, do materialismo, da razão humana. Então, Moisés ele lança na terra. E sabe o que é interessante nesse ponto? Porque às vezes nós temos de Deus um projeto, temos de Deus um propósito, na verdade, que vai levar um projeto de Deus, né, muito maior. E nós não conseguimos entender. Eu sou péssimo de título. Eu até pensei em dar o título aqui do vídeo, né? Eu tinha iniciado uma live, tentei fazer a live e não consegui. Era a coisa certa da maneira errada. Que eu botei na live, a live falhou aqui, agora eu tô fazendo o vídeo aqui para vocês. Então, assim, é um desígnio de Deus, mas a forma de fazer é errada. É quando nós pegamos a vara, que é o ministério, que é o propósito, nós lançamos na terra, nós misturamos com a razão, com o materialismo. Vou dar um exemplo prático para vocês. Em 2018 eu busquei pela restauração do casamento, né? E aí houve o divórcio, traição, tudo aquilo que aconteceu, a outra parte traiu, foi embora de casa e pediu divórcio e tudo que aconteceu. Eu busquei por muito tempo aquilo. Só que o problema todo era que eu tinha o direcionamento, a vara, só que eu misturei aquilo que era o direcionamento de Deus com as coisas da terra.
Eu vou mostrar um ponto onde eu misturei, só para os irmãos entenderem. Como eu fiz a vara se tornar em serpente e depois fugir da serpente. Porque é isso, quando Moisés ele joga a vara no chão, a vara se torna uma serpente e aí ele corre da serpente. A palavra fala que ele fugia da serpente. Quem quer ficar perto de um bicho desse? Então é um negócio realmente que nos faz querer sumir de perto, correr. Eu aprendi as coisas, e muitas das coisas que eu aprendi eram com as melhores das intenções. Melhores. As pessoas ensinavam as coisas na internet e eram coisas assim, olha, faça isso, faça aquilo. Era tanta receita de bolo que eu realmente, se eu fosse seguir todas as receitas, o bolo ia virar um monstro, ia virar um Frankenstein, assim, uma mistura de cada coisa, um pedaço de cada coisa, porque cada um dizia uma coisa. E é sempre assim. Cada um diz uma coisa. E uma das receitas de bolo era a tal da oração da cerca de espinhos. Se o teu cônjuge, se o teu companheiro, a tua companheira foi embora e você quer que volte, pegaram um texto da Bíblia e transformaram ele numa macumba gospel, né? Você vai orar pela cerca de espinhos. Tem esse texto na Bíblia? Tem. Só que o contexto dele era lá em Oséias, né? A mulher de Oséias estava vivendo uma vida dissoluta. Nisso aí é até parecido, né? A mulher de Oséias foi embora de casa, estava vivendo uma vida totalmente, né, pá virada, né, na bagaceira total. Só que Deus ele faz uma comparação da mulher de Oséias com Israel. Ele se coloca no lugar de Oséias, como aquele que foi traído. E a mulher de Oséias como aquela que quebrou a aliança, né? Então é um paralelo que Deus traça. Só que a oração da cerca de espinhos não é nenhuma oração. Deus ele fala que em algum momento ele ia bloquear o caminho da mulher de Oséias, como ele iria também bloquear os caminhos de Israel. Então esse é o contexto. Deus fala assim, olha, vai chegar uma hora que eu vou cercar com espinhos, que eu vou cercar com muros de sebe. O Senhor está dizendo, não vai além. Vai ter uma hora que eu vou puxar a corda. Porém a mulher de Oséias viveu tudo que ela queria viver de bagaceira. Tudo de ruim que ela podia fazer, ela fez. Ela se relacionou com vários homens. Ela virou uma prostituta de Baal. Uma prostituta sacerdotisa de Baal. Olha só o nível. Olha o nível da ação maligna sobre a vida de Gomer, a mulher de Oséias. Israel não foi diferente. Só que aí o pessoal, lá na época, voltando a 2018, o pessoal pegava e falava assim, não, se tu orar, a oração da cerca não é uma oração. Lá de Oséias, a oração do cerca de espinho. Você vai olhar aqui no canal, você vai até ver em alguns vídeos eu falando, e depois você vai ver vídeo eu desfalando, né? Você vai ver lá atrás vídeo eu ensinando. Eu não consigo tirar esses vídeos, são mais de 5.000 vídeos, não tem nem tempo para poder olhar. E depois você vai ver vídeo eu dando uma de Raul Seixas. Agora eu venho dizer o oposto do que eu disse antes acerca dessa oração, porque você vai entendendo realmente. Então não adiantava, aquilo dali era um limite que Deus ia estabelecer. Então Oséias, a mulher de Oséias e Israel viveram tudo que tinha que viver. E no meu caso não foi diferente. Eu orava pensando que aquela oração da cerca de espinho ia ser um bloqueio no mundo espiritual, que a pessoa não ia conseguir sair, que a pessoa não ia conseguir se relacionar com outras pessoas. Não adianta de nada. Nada. E aí veio o meu desespero. E aí eu comecei a querer correr daquilo. Lembrou alguma coisa? Aí eu falei, nossa, esse ambiente, isso tudo tá me adoecendo, isso que estão dizendo, essas coisas tá me adoecendo. A coisa certa da maneira errada. Até havia um desígnio de Deus, até havia um propósito, uma promessa. Eu poderia buscar da maneira correta, mas se transformou em serpente quando aquilo que estava na minha mão se misturou àquilo que estava no chão. A razão nunca é revelação. A razão é o entendimento humano. A vara na mão de Moisés seria um objeto de grandes feitos, da demonstração do poder de Deus. A vara fora das mãos de Moisés no chão era a serpente. Agora é bem interessante. Então, eu estou dando um exemplo aqui, tá? De como que às vezes o propósito, quando nós compreendemos da maneira errada, quando nós executamos da maneira errada, se transforma em algo que nós queremos fugir do propósito, correr dele, porque se torna algo totalmente nocivo, algo totalmente letal, algo totalmente maléfico, ruim. Se torna um fardo, um cansaço, um peso. Você entendeu aquele propósito da maneira errada. Você executou aquele propósito da maneira errada.
É a serpente no chão. É a vara no chão, na verdade, que se transforma na serpente. Agora, por que serpente? A gente tem que ver. Ela tornou-se em cobra. Moisés fugia dela. Quando fala da serpente, nós lembramos do quê? Do argumento lá do início, lá do Éden. O homem, ele tinha uma orientação do Senhor, porém ele misturou a revelação de Deus com o quê? Com a vaidade. Ele queria ser conhecedor, ele queria ser prepotente, ele queria ser um homem que se igualasse a Deus. Então é um grande problema. O Senhor falou o que para ele? Se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, lá no Éden, né? No dia que você comer, você vai morrer. A serpente vem e fala o quê? Certamente não morrerás. Não vai morrer, não. É a heresia, ela mistura a verdade de Deus com a mentira dela. É isso, quando nós pegamos aquilo que é verdade, que Deus revelou, que Deus falou, prometeu, e misturamos com o quê? Com a mentira da serpente. O inimigo, ele entra e ele vai e coloca alguns elementos ali que não tem nada de Deus, que vai confundir a cabeça do irmão, vai confundir a cabeça da irmã. Então é um grande perigo. Deus, ele alerta Moisés acerca disso. Cuidado, eu vou te dar o poder, eu vou te dar o direcionamento, eu vou te dar a autoridade, mas cuidado para você não lançar na terra, porque senão vai virar serpente e você vai querer fugir do propósito. Uma segunda prova que Deus faz com Moisés, Deus vira para ele nesse mesmo texto aqui, ele fala, bota a mão no coração. E aí ele tira a mão do coração. Quando ele tira a mão, né, no seio, né, a expressão, bota a mão no seio. Quando ele tira a mão, estava branca como a neve. Branca como a neve. A lepra tinha tomado a mão de Moisés, lá do coração do seio aqui. Então, ele sentiu a pulsação do coração. Quando ele tirou, a sua mão sai leprosa. Então, não é diferente. Nós perdemos a sensibilidade das coisas espirituais quando somos dominados pelas coisas sentimentais. Nós perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus quando a voz do nosso coração é quem grita dentro de nós. É quem grita dentro da nossa mente, dentro da nossa alma. Quando a voz do nosso coração é algo estridente, a voz de Deus, nós não conseguimos. A lepra é isso. Ele coloca a mão e tira a mão. Quando ele tira a mão dele está leprosa. Está insensível. Não tem mais sensibilidade. E aí não consegue fazer as coisas de Deus. E a mão é isso. É quando você pega, você não consegue reter mais. A mão leprosa, ela não retém, você não segura um copo, não tem sensibilidade para segurar um copo. Então muitas das vezes se perde a sensibilidade de fazer a obra de Deus, de fazer as coisas de Deus, de realizar os projetos de Deus, por conta disso, do sentimento adoecido, que é um outro problema que se tem também. Então, cuidado com essas coisas, cuidado com a razão, cuidado com a emoção. Não deixe a voz da emoção dominar o seu coração de forma alguma. O Senhor até manda para ele, torna de novo a mão no seio, tornou a colocar a mão no seio, depois tirou-a e eis que se tornou como a sua carne. Quando Deus ele mostra, olha, eu posso desfazer, eu posso mudar, eu posso fazer ser como antes. Deus pode nos conduzir sempre, não só pode, como eu digo, ele sempre estará disponível a nos reconduzir a posição correta, ao propósito da maneira certa, a fazer a vontade dele. Eu dei um exemplo aqui, tá? De uma questão sentimental, da área afetiva, de uma questão de restauração de relacionamentos. Isso aqui, qualquer área da vida, tá? Conversando aqui com várias pessoas que estão passando por vários tipos de problema. Meu canal no início era até sobre essa questão específica que eu mencionei, mas há muito tempo, uns 2, 3 anos, já mudou o formato, as mensagens, e hoje tá para um público em geral. Então entenda assim que os desígnios de Deus eles acontecerão se você entender a forma que Deus quer que eles aconteçam, eles sejam executados da maneira correta, não por razão, não por religiosidade, não por conceito humano, também não tomado por emoção, porque senão isso gera insensibilidade. Então se a gente fizer da forma certa com Moisés, a vara não saiu da mão de Moisés. A vara não saiu, claro, ali na prova com sacerdotes egípcios, mas é uma coisa bem específica e ali é uma outra mensagem. Agora a vara não saiu. Inclusive quando ele vai abrir o mar, o Senhor fala, estende a tua vara, toca nas águas, estende a tua vara. E ali ele estendeu as mãos, a vara, e tocou nas águas antes e o mar se abriu. Deus fará grandes coisas se os desígnios dele estiverem bem ajustados na tua vida. Você entender de fato quais são
os passos, quais são as suas atitudes, de você andar na revelação e na obediência. Não tem como dar errado, minha irmã, meu irmão, não tem como. Deus fará sim grandes coisas. Alan, o que fazer? Gerou tanta dúvida. Aí não tem jeito. Se gerou mais dúvidas, aí eu só te trago uma resposta. Dobra os teus joelhos, ora ao Senhor, busca, não fica com a mão leprosa, não fica insensível à voz de Deus, não deixa a mão no peito, no coração, tira a mão do peito, tá? Busca o Senhor, peça ao Senhor, e Deus vai te dar essa instrução. Respostas vêm mediante intimidade, conhecimento de Deus vem mediante a intimidade. Vocês só vão me conhecer se vocês, quanto mais íntimos vocês são de mim, vocês estiverem perto de mim, vocês vão me conhecer mais. Vocês vão saber o que eu gosto, o que eu não gosto, com a minha vontade. O que eu gosto de comer, o que eu não gosto de comer, o que eu gosto de beber, o que eu não gosto de beber, se eu gosto de refrigerante, de suco, de água, não gosto. Vocês vão saber se vocês estiverem perto de mim. A mesma coisa com o Senhor. Quanto mais comunhão, quanto mais proximidade, quanto mais oração, mais você vai entender os desígnios de Deus para a sua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.